falou. E agora vamos ao professor Vitor Brown, ele que vem com muitas informações, credibilidade, informações, ele que está lá, ele que está lá no nosso querido Pingos nos Is, aqui na programação da Jovem Pan, e dá essa colher de chá para os ouvintes, para a nossa querida audiência do Pânico. Onde está a nossa audiência? Deixa eu ver a nossa audiência do Pânico. Vitor Brown, aqui estão eles. Olha lá o meu ouvinte lá de... Cunhado do ano. O Sérgio lá de Olinda. Porra, não vai ter carnaval, hein, Sérgio? Esse ano não vai ter carnaval, hein? Não vai ter carnaval. O Senna puxando a pipoca. Quer... Mas eu tô falando que o carnaval do Salvador não vai ter. Bel Marques tá se recuperando. O hino do esporte. Casar. A turma é mesmo boa. É mesmo da Fusaca, esporte. Boa, seria homenagem ao esporte do Recife. O hino do Tigres do México que o Maradona treinou. Vamos, próxima semana. Muito bem. Meu querido Vitor Brown. Vamos às informações que você é o cara que tem. Daqui a pouquinho o Viga do Rio. Boa. No Rio de Janeiro, tudo tiver de Rio, pode deixar pra ele. Boa. Isso. Senão a gente dá sem notícias. Live, vai. Vamos lá. Nacionais. Ontem a gente teve a live do Bolsonaro, como toda quinta-feira. O que tá repercutindo muito é a fala dele, dizendo que ele fez um desafio, desafiou as pessoas a apresentarem um vídeo dele falando em gripezinha. Disse que nunca tinha... só? 50. Se quiser, a gente arruma 50 aqui. Ele disse, apresentem aí um vídeo meu em que eu falo de gripezinha. E aí, é claro que ele tinha falado, ele falou isso num pronunciamento que foi transmitido em rádio e televisão. Ele usou esse termo, gripezinha. Quem tinha usado primeiro foi o Dr. Drauzio Varela, lá em janeiro, no começo da pandemia. E aí o Bolsonaro, na época, falou até para tirar um sarro, debochar um pouco, usar a palavra que tinha usado o Drauzio Varela. Daí ontem na live, até deu para entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que gripezinha, no contexto em que ele usou, foi se referindo às pessoas que tinham, como ele tinha, histórico de atleta. Ele disse mais ou menos o seguinte, que ele nunca tratou a doença como uma banalidade, como uma gripezinha. Seria uma gripezinha só no caso de quem tem histórico de atleta. Mas aí ele acabou dando bobeira, falou isso na live ontem. Apresentem um vídeo meu aí falando isso. E aí é claro que os vídeos apareceram, todo mundo resgatou isso. Mas além disso ele falou outras coisas importantes também, falou bastante sobre vacina. Em um determinado momento ali da live ele ficou bastante incisivo, falou grosso ali a respeito da vacinação e atacou mais uma vez o governador de São Paulo, João Dória. Lógico. O que ele falou? Ele disse que não é a favor de vacina obrigatória, pelo contrário, ele disse que assim que houver uma vacina registrada, o governo vai comprá-la, vai distribuí-la, vai ser gratuita a vacina, mas não vai ser obrigatória. Toma quem quer. E ele disse mais, eu não vou tomar. Ele falou que ele, Jair Bolsonaro, não vai tomar vacina, que o governo vai comprar, vai disponibilizar, vai ser grátis, e aí toma quem quer. Ele falou diretamente do governador João Dória, sem citar o nome dele, na verdade, indiretamente, mas fez referência a ele. O governador. Vamos dar o direito de resposta ao governador. Você quer falar alguma coisa? Ele chamou de calça colada. Calça colada. Calça colada, é com você. Isso aí é um panaca. Isso aí ele quebra o decoro diuturnamente. Isso aí é o Bolsonaro vírus. Essa frase de efeito que os meus assessores prepararam e eu olhei pro espelho, preparei 10 minutos e disse... É o Bolsonaro vírus. Então, chama de Bolsonaro. É uma perda. Nosso como é que está a vacina do Butantan? Do Butantan? Como é que está a vacina? Seguindo todos os protocolos. Inclusive, você tem uma carreira brilhante, amigo. Muito obrigado. Você tem uma trajetória, exime a trajetória. Ímpar, e Ulisses? Ulisses está pronto com a minha manicure me esperando para Seu deixar. Funcionário. Porque eu preciso aparecer estendendo aquela foto no Photoshop, levando a vacina do Butantan. As minhas unhas precisam estar impecáveis na Tem foto. base. No close, as minhas unhas precisam estar impecáveis. A unha é muito impecável. Segurando a minha vacina. Vacina da Coronavac. Muito bem, obrigado, governador. O que mais, Brown? Não, então, e ainda sobre vacina, aí o Bolsonaro deu uma outra declaração, que nessa a gente tem que fazer um reparo também. Ele disse que ele não vai tomar vacina porque as outras pessoas que quiserem tomar, podem tomar, vão se proteger. E aí, se ele não quiser tomar, ele que assume o risco. Ele fica, ou o contrário, as pessoas podem tomar. O Bolsonaro não sabe nada, ele não sabe o que fala. Exato. Né? Isso é problemático porque não é assim que funciona. Claro. Porque é um beócio, se uma pessoa não toma a vacina, ela compromete todo o esquema de vacinação, porque para que se atinja a proteção da população, é preciso que uma parcela considerável receba a vacina. Então, por mais que ele se proteja ou ele não se proteja, ele tome a decisão individual dele, o restante da população depende disso, até porque tem pessoas que não podem receber a vacina. Exatamente. Pessoas
que estão enfrentando câncer, que são portadoras do vírus HIV. Então ele disse, eu vou tomar, eu tô seguro, eu fico tranquilo, se vocês não quiserem, problema de vocês. Não é bem assim, não é assim que funciona, até porque a eficácia da vacina não é 100%. Tá bastante alta, segundo as pesquisas, essas aí que estão sendo desenvolvidas estão todas atingindo pelo menos 90% de eficácia, mas não é 100%. Então, não é uma preocupação só individual, é um ato coletivo, até porque é preciso que uma fatia considerável receba a vacina para haver a proteção. Exatamente, porque tem gente que não pode se vacinar, você toma a vacina. Então depende da sua proteção, para que o vírus não circule. Exatamente. Então, e aliás, ele está falando muito. Ontem ele ficou 10 horas, tá parecendo o Hugo Chaves. Por que ele tá assim? Porque ele tá achando que é o imperador de Roma. Sentiu o golpe. 20 de live. Foi uma das mais longas, 1h20 de live. A gente até esticou o programa, ficamos até 8h30, quase 9 horas. Agora trabalho é difícil, né? O que foi, professor? O live ele sabe fazer, agora trabalhar que é difícil. O parvo, o beócio, o incitatus, o obtuso. É difícil trabalhar, mas ele gosta de ficar ali com um monte de livros que nunca leu o prefácio de nenhum, mas ele gosta de dar a opinião dele sobre tudo, que não sabe nada, absolutamente nada. E é um absurdo o que ele fala de não tomar vacina. É um exemplo terrível, terrível para o país. Maior crise. Na maior crise sanitária da história. É um completa... olha, é difícil qualificar esse sujeito que nunca leu essa de Queiroz e essas coisas. Um vocabulário de 500 palavras é complicado. É complicado. Tem gente que ainda vai lá visitar. Você gosta do Vila nessa... Por que será que ele tá fazendo essas lives? Sami, Ceninha. Ô, Sena, você gosta do professor, né? Não, é que muitas lembranças, só que essas lives tem algumas horas que a gente... Olha lá, cuidado, eu sei que outro dia eu cuidado com encontrei o processo. Não, eu sei me cuidar. Vai lá, chama outra notícia. Corta com a voz do Papa. Voz do Papa. Chama. A voz do Papa chamando outra nota. Vamos para a próxima cena? O povo. Então vamos lá. Ainda falando do Bolsonaro, uma outra informação, ele ontem decidiu não prestar depoimento naquele caso da suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Tinha essa discussão sobre se o depoimento seria por escrito, se seria presencial. Inicialmente a Advocacia Geral da União, que é a defesa do presidente, tinha pedido para que o depoimento fosse por escrito, mas agora o presidente decidiu abrir mão de prestar depoimento. Então a investigação vai continuar, é uma investigação que é baseada naquelas acusações que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez quando deixou o cargo. Ele deu uma série de declarações, não apresentou provas, mas disse que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal, e aí o Supremo abriu um inquérito para saber se foi isso mesmo. Bolsonaro decidiu então não prestar depoimento, e agora a gente fica na expectativa, porque esse era um dos últimos passos da investigação. Já que ele não vai depor, então é possível que em breve a gente tenha a conclusão do inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Falando ainda de vacina, uma outra declaração que está repercutindo muito foi do Dória ontem, do governador de São Paulo, João Dória. Ele disse, foi uma declaração bem problemática até, ele falou o seguinte, que mesmo que a Anvisa não aprove uma vacina contra o coronavírus, ou a vacina chinesa, a Coronavac, mesmo que a Anvisa não dê registro a essa vacina, é possível que ela seja usada aqui no Brasil se ela for aprovada por agências do exterior. Ou seja, se agências de outros países, agências regulatórias do exterior aprovarem a vacina, mesmo sem o registro aqui no Brasil da Anvisa, seria possível que a vacina fosse aplicada. Ele não detalhou exatamente qual seria o caminho jurídico para isso, como seria isso. Ele falou em uma norma da OMS, mas não explicou exatamente como seria. E aí o que se questiona é justamente isso. É um agente então, da China, porra. E aí qual o papel da Anvisa, então? Por que a Anvisa tem que analisar a vacina? Candidato. Não entendi. É candidato. Não, ele falou o seguinte, que se a vacina for aprovada no exterior, em outras agências da Europa, dos Estados Unidos, ela pode ser aplicada aqui mesmo que... Bolsonaro. Porque ele está achando que a Anvisa pode não aprovar. E aí ele até levantou... ele falou, a Anvisa está sob suspeita de interferência política, já fez uma acusação ali. E aí disse que se só passar aqui no Brasil vai brigar com a Anvisa. Lugar nenhum do mundo tem. É só aqui que está esse papo da vacina. Teve uma treta na vacina de Oxford, não é isso? Parece que... Qual é essa história aí, Brown? Então, olha, minhas unhas, que a gente falou sobre essa vacina e parece que... Perfeitas. Então, hoje o governo do Reino Unido, o governo britânico, pediu o registro, pediu à agência reguladora lá do Reino Unido que essa vacina de Oxford seja registrada, que é a vacina produzida pela AstraZeneca, o laboratório em parceria com a Universidade de Oxford. Só que o que chama atenção é que agora, possivelmente, os pesquisadores vão refazer a dosagem. Eles já disseram que... Porque o que aconteceu foi o seguinte, no começo da semana divulgaram a taxa de eficácia, e a eficácia foi maior quando foi aplicada uma dose e meia.
e não quando foram aplicadas as 2 doses completas. Seria o esperado, né? Que ninguém entendeu direito. Isso, e aí como ficou essa dúvida, eles vão fazer estudos mais aprofundados e aí então vão possivelmente corrigir a dosagem dessa vacina. Mas mesmo assim, a taxa de eficácia é considerada boa. Quando foi aplicada uma dose e meia, chegou a 90%. Quando foram 2 doses, ficou abaixo de 70%. Então, na média, 70,4% foi a eficácia. Esquisito, né? Isso aí. É esquisito, é. Esquisito. Ô, pode Brown, significar uma breve dúvida em relação à vacina de Oxford e a relação com o governo federal. Tem já uma expectativa de um convênio, uma associação? Fiocruz. Fiocruz, né? Sim, a Fiocruz vai receber a tecnologia. E o Ministério da Saúde já comprou vacinas prontas, assim que ela ficar pronta, o Ministério da Saúde recebe e também recebe a tecnologia para produzir na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. E caso essa aí dê tudo certo e passe os trâmites necessários, você acha que o presidente ainda assim renegaria ela ou não? Aí é difícil, né? Ele não falou exatamente de qual vacina ele estava se referindo. Ele falou, não vou tomar vacina. Não especificou se seria a chinesa ou se outra ele tomaria. Verde e amarelo. Não dá pra saber. Ele não sabe muito bem o que tá falando. Não sabe Verdade nada. é essa. Não, ele quis atacar o governador Dória. Sim. Ele tá falando da Então, ele vai lá, ele fala um negócio, aí o Dória vai e puxa. Candidato. Briguinha da vacina tá... Briguinha da vacina até do lockdown. Eu acho que ele tem razão quando ele fala em não ser obrigatória a vacina. Eu acho que nesse ponto ele tá muito correto em fazer essa defesa, porque não dá mesmo pra obrigar. O que tem que ter conscientização, né? É o incentivo, campanha, a vacinação. Zé Gotinha. Você não tem que fazer campanha. Senna vai ficar de Zé Gotinha Senna aqui no estúdio. Você vai tomar vacina, Senna? Você toma, Senna? Eu já tomei vacina, eu tenho que tomar pensar nessa vacina direitinho pra não ter erro, né? Você tá com medo da vacina? Não é que, Isso, no braço ou na defendendo bunda? sempre as vacinas. É isso aí, sempre vacina. Muito bem. O Trump diz que vai semana que vem? Mas ele... Next week. Então, Next ele week. fez uma aparição ontem, ele participou de uma conferência com tropas do exército americano que estão no exterior, porque ontem foi dia de ação de graças nos Estados Unidos, então ele conversou com os integrantes do exército. E aí ele disse que na semana que vem já começa a ser distribuída lá nos Estados Unidos a vacina. Também não deu detalhes, não disse qual vacina seria. O que se especula lá nos Estados Unidos é que as duas em fase mais adiantada seriam a da Pfizer e a da Moderna. São as duas que estão mais perto de conseguir a aprovação da FDA, que é a Anvisa americana, a agência regulatória dos Estados Unidos. Então, possivelmente seria uma dessas duas. E aí ele disse que a prioridade seria para os profissionais de saúde e para os idosos, que esses grupos receberiam primeiro. E aí ele disse também, aí numa entrevista, disse que as pessoas não deveriam dar crédito ao Joe Biden, que a campanha de vacinação possivelmente talvez aconteça já no governo Biden, né? Entendi. Ele disse, ele já tá olhando para 2024. Candidato. É inacreditável que todo ano tem candidato. Eu não paro de falar candidato, até eu não aguento mais, mas a gente não sai de um turno. Um exemplo. Não tem mais. É um turno eterno. Segundo... Virou uma eleição eterna. No Brasil também. Olha o Samuel. O Samuel tá corrigindo O Samuel prova. tá na Black Friday. Acabou de comprar um sofá. Comprar o jogo do PlayStation. Comprou um sofá Tá na Black Open Friday? Box. Na Black Friday tá fraca esse ano, viu? Tá fraco. Não, tem uma boa. Fraca. Você tem Não, boa? daqui a pouco- vai ter uma boa. Tem Black Fraud e Black Friday. Aqui tem Black Friday, tem uma boa depois pra gente Capitão. anunciar. Porque Agora tem uns eu- caras que dão migué na Black Friday. Tem alguns. Agora, mas o aqui que a que gente tem? vai Hoje ter vai uma ter. Hoje vai ter uma de verdade. Não, porque o cara fala, vou dar Ah, o desconto. Gustavo? É, da Não, máscara. Sim. Não. Vai ter. Mas o que tem Não, de... pera aí. Eu sou um vamos- cara do cupom, Emílio. Eu fico Não, calma. buscando. Não, pessoal, eu tô dizendo. Calma, Então, calma. você tá nervoso. Zero. Daqui a pouquinho. Mas o Daqui que a tem pouco. de influenciador que é contra o sistema capitalista, contra não sei o que lá, chega a Black Friday, eles tampam todas as capas. É brincadeira. Não, vale a pena, pô. Mas tá fraco a Black Friday? Eu achei fraco. Vamos ver se a que vem aí me anima. Fraco o quê? Os preços? O que você tá Preços. procurando? Mas o que você tá querendo? Cena, ô, Cena. Vai lá, Cena. O que você tá querendo na Black Vai Friday? lá. Eu tô fazendo minha pesquisa de roteadores. Um air fryer. Roteador. Wi-Fi. Roteador? Que específico. Por que, Cena? É porque, como eu moro numa região alta e às vezes a internet não ajuda. Ele tem que Mas dar não é uma roteador reforçada na isso. internet. Fica ruim não- pra Xvideos. Não, Entendi. não é isso, não. É por causa de pesquisa e fazer as pautas de Trava. Xvideos Ah, 4K. Trava no meio. Xvideos Não, 4K. não é Xvideos, não, Tá ligado? tá sério. É. 4K é pesado mesmo, Cena. É complicado. Não carrega, Deixa eu né? falar uma coisa pra você, meu querido. Ó, tô aqui no Estadão.
São Paulo estuda restringir lazer por pandemia, mas isso aqui também é especulação, né? É especulação. É especulação. Segunda-feira não tem um pronunciamento do governo do estado para dizer se a quarentena será ou não endurecida. Mas o que alguns veículos já estão publicando é que o comitê de crise do governador João Dória já teria recomendado a ele que a capital e a região metropolitana voltem para a fase amarela. Mas é especulação. Quem trouxe essa informação foi a Folha de São Paulo, o G1, portal da Globo também. Então estão especulando, mas segunda-feira vem um anúncio. Mas tem essa possibilidade no radar. É possível que haja esse retorno para a fase amarela, que é a fase 3. Fase amarela, Margarida. Não sei qual é o nome, o Comitê de Segurança o Comitê de Contingenciamento. O que aconteceu? Esse comitê sugeriu que mudasse a fase da capital. E aí... Mas volta pra fase aquelas... Volta uma, não é que volta pra primeira. Não volta vão inventar. Não é fechar comércio. Aí o que estão falando? Eles meio que ignoraram, no entendimento de alguns, por conta do momento político. Ou seja, estão esperando isso. E aí, deve acontecer no dia 30. Ou seja, não mexeram essa semana só pra não afetar os votos. Enfim, é aquela história, né? Muito bem. E só para arredondar o negócio do Trump, ele falou também que se dia 14 de dezembro o colégio eleitoral confirmar a vitória do Biden, que aí ele deixa o governo. Porque estavam especulando isso, mas é uma coisa também meio imaginativa demais, né? Que ele não sairia da Casa Branca, que ele se negaria a entregar o cargo. Não, ele vai. Aí ontem ele fez uma aparição, falou com repórteres, deu uma entrevista, foi questionado. Se dia 14 de dezembro o colégio eleitoral confirmar que o Biden ganhou a eleição, aí o senhor deixa o governo? Ele disse que sim, claro, para isso. Mas ele deixou sob suspeição e sob dúvida se ele vai comparecer à posse no dia 20 de janeiro do ano que vem. Que é uma imagem tradicional, né? Com as esposas. Ele é muito arrogante, o Donald Trump, né? O cara arrogante, né? Puta que paróquia. Você lembra em 1979, na transição Carter pro Reagan, que o Carter... não, era muito bebê. Você não lembra que o Carter negociou toda a extradição dos reféns que estavam lá em Teherã, no Irã? Então não lembra disso? Não lembro. É só quer sair no auge. Naquela época... O Reagan foi inaugurado. Naquela época, a política... era tão feliz aquela pessoa. Falar, política é chato, deixa pra lá. Porque o Biden argentino gosta de o Biden vai colher os louros da vacina, pelo visto. Essa é a discussão. E o Reagan colheu os louros da extradição dos que estavam lá, reféns no Irã. É um exemplo histórico aí, só pra dizer que política. Timing é tudo. É o terceiro turno eterno. Terceiro turno eterno. Virou essa... Até... Você do Rio de Janeiro quer palpitar em eleição de São Paulo. Você, o Gregório do Vivier, vários lá. Onde o cara vota no Rio de Janeiro, ele quer falar eu moro aqui, porra. Eu pago imposto aqui, eu não pago. Não, senhor, você vota no Rio. Você tem que brigar com o Rio. Lógico. Vota nada, paga conta aqui. Outro dia o cara tava lá discutindo e tal. Falei, porra, mas você vai votar? Não, eu voto em Santana do Parnaíba. Eu falei, então vai a merda, pô. Vem encher o saco. Deixa quem vota. Não é, Brasil? Já é tanta gente influenciar os outros. Você vota aqui ou não? Eu voto aqui. Eu sou paulistano de nascença. Você vota em que colégio, Brau? Vamos fazer uma festa. O meu é muito pequenininho. Lá pro Morumbi, lá pra trás do estádio, lá pra... Onde você vota, Sena? Vou votar em Ipanema, mano. Onde? Vocês sabem muito bem. No Minhocão. No São Luís ele vota. Dante Alighieri, só que tem que... Dante Alighieri. Colégio de gente milionária. Você vai de saia, Sena? E mais, eu porque já tem na última eleição... Você vai aquela sainha? Não é sainha, não. Eu sou um cara mesmo só que uniforme. Pra ver se ninguém uniforme do Dante. Sena, na camiseta. Vamos fazer você votando com o uniforme do Dante de saia, sem cueca, pra ver se é liberado. Será que pode de saia sem cueca? Pode, isso é atenção ao pudor. Volta com a sacola balançando. Tocando trompete. Sai sem cueca. Ei, Sena, você dá uma bananeira na hora que você for votar, você aperta. Bota com o pé, os mesários bota com o pé. Você tá bem meninão hoje, hein? Hoje eu tô solto. Eu tô Vou lá, dormir bem, feliz. Vai deixar o filhinho cá? Não, meu filho fica comigo no final de semana. Aliás, você quiser. Todo final de semana? Todos os finais de semana. Deixa com o Emílio. Você empresta a granja esse final de semana? Posso dar uma boa notícia? Posso dar uma boa notícia? Uma boa? Porra, só eu trago boas notícias. Eu tenho uma notícia. Diga lá. Não, má notícia não. Má notícia. Não, boa notícia. Olha que legal essa notícia. No meio de tanto, foi uma notícia ruim, mas diga lá. A expectativa de vida do brasileiro aumentou pelo IBGE. O levantamento mostrou que a diferença entre homens e mulheres, a expectativa de vida passou de 72,8 para 73,1. E as mulheres vivem mais, 79,9 para 80,1.
Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. Ótimo, claro. Expectativa de vida. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito bem. É isso aí. Você achou boa? Aí tem eleições domingo, né? Tem eleições, e os protocolos de segurança, todos aqueles que foram usados no primeiro turno. Tem a recomendação para que os eleitores levem a própria caneta, para que não compartilhem caneta lá. E só vão poder entrar de máscara, evidentemente. Podem consultar o título pelo aplicativo do e-título, né? Que vai estar disponível. E tem vai funcionar? Então, tem essa suspeita sobre... Suspeita não, né? Mas essa dúvida se vai funcionar ou não. Porque no primeiro turno teve muito problema técnico, né? Então a gente fica na torcida para que funcione tudo direitinho. Mas é o segundo turno aí em 57 cidades. Boa. Aqui em São Paulo também, né? E você vai estar aí, cobrindo. Tem cobertura da Jovem Pan. Tomara que acabe mais cedo, tarde, que não deu bizil. Que acabe mais cedo. Mas segunda não vem de qualquer jeito, vai acabar tarde. Segunda você não vem, né? Não, tá bem meninão. Não, é que ainda... Meninão, né? Vai pra praia, Não é isso. E ainda segunda-feira eu vou ter que ficar até tarde, que eu vou fazer o programa do Augusto aqui, direto ao ponto. Vai me substituir? Não, vou sair na bancada. Daqui a pouco vai pra Globo. Vai pra Globo. CNN fez proposta e não aceitou. Daqui a pouco vai pra Globo. Já tá com cara da Globo. Vai pra Globo Outra e aí postura. fala, olha, quero agradecer, comecei aí. Vai escrever carta. A gente com aquela puta inveja. Né? Isso. Vai lá, isso. Vê o cara no estúdio da Globo. Calma, é uma questão de tempo, Brown. Não, eu não. Quer apostar? Eu manterei as raízes. Mas eu sou um cara humilde pra caramba. Não, eu sei. Você é muito bom. Você é muito bom. Muito bem. Brown, obrigado. Valeu, gente. Vitor Brown aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho, 6 da tarde, ele vai estar com o Augusto Nunes, com a equipe do nosso querido Pingos nos Is.